Bom dia, povo! Então, nós vamos começar com a regra de 3, propriamente dita. Tá? É praticamente o que estávamos fazendo anteriormente, mas nós temos um acréscimo, digamos assim. Porque antes vocês tinham que identificar grandeza direta ou inversamente proporcional, que nós continuaremos usando agora. Isso é uma parte muito importante da resolução, tá? A necessidade de identificar se é direta ou inversa a relação de proporcionalidade que existe entre as grandezas do enunciado. Tá? Mas a questão é que antes nós tínhamos só dobro, triplo, metade, o que facilitava bastante a resolução. Aqui já fica um pouquinho diferente, então eu preciso de uma ferramenta a mais. Então aqui eu preciso realmente utilizar a propriedade das proporções, que é algo que vocês já conheciam. Então nós estaremos juntando, tá, a parte de direta e inversa com o uso da propriedade agora. Nesse exemplo A, em uma receita de bolo são utilizadas 2 xícaras de açúcar para cada 4 ovos. Se quisermos utilizar 7 ovos, quanto de açúcar será necessário? Primeiro passo, criar uma tabela auxiliar, organizando essas informações. Tá? Então, a minha tabela auxiliar eu montei com a grandeza açúcar em xícaras e a grandeza ovos em unidade. Tá? Utilizando 2 xícaras de açúcar, eu vou precisar de 4 ovos. Se quisermos utilizar 7 ovos, percebam que eu coloquei o valor 7, que é a quantidade de ovos, na coluna ovos, embaixo dos 4 ovos que já tinha aqui. Quanto de açúcar será necessário? Eu quero saber quanto eu vou precisar de açúcar para usar 7 ovos. Como uma coisa que eu quero descobrir, que eu não sei o que é, eu vou representar pela minha incógnita. Mas essa incógnita está representando o quê? A quantidade de açúcar que eu preciso descobrir. Então, vai lá na coluna xícaras de açúcar, embaixo do 2, que também são xícaras de açúcar. Tá? Então, açúcar embaixo de açúcar, ovos embaixo de ovos. Grandezas iguais, sempre uma embaixo da outra. E as 2 xícaras estão na mesma linha dos 4 ovos. Por quê? Porque eu uso 2 xícaras, então preciso de 4 ovos. Está relacionado aqui no meu enunciado. Os 7 ovos estão relacionados à quantidade de açúcar que eu quero descobrir. Então, precisa estar na mesma linha também. Tá? Tomando cuidado com essa organização, o restante é relativamente simples. Tá? Então, agora, próximo passo, identificar se é uma grandeza diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Uma coluna está completa com os 2 valores. Outra coluna tem um valor conhecido e o outro que eu quero descobrir. Então, notem que eu tenho 3 valores conhecidos e 1/4 que eu quero descobrir. Por isso, regra de 3. 3 valores conhecidos, o outro eu vou descobrir usando esses 3, certo? Primeiro, eu analiso a coluna que está completa. De 4 ovos, eu quero utilizar 7. Então, a minha quantidade de ovos aumentou. Certo? Agora, se a minha quantidade de ovos aumentou, a quantidade de açúcar na minha receita vai ter que aumentar ou diminuir? Tá? Se eu quero que a receita do bolo continue com o mesmo sabor, aumentando a quantidade de um ingrediente, a quantidade do outro também vai ter que aumentar, correto? Então, as minhas 2 grandezas estão indo na mesma direção. A primeira grandeza que eu analisei aumentou. A segunda grandeza, consequentemente, vai ter que aumentar também. Tá? É uma consequência dessa daqui, por causa do meu enunciado. Se eu quero fazer o bolo com o mesmo sabor, aumentando um ingrediente, automaticamente o outro vai aumentar também, certo? As 2 indo na mesma direção é 2 grandezas diretamente proporcionais,
certo? Então, essa minha relação é direta, ok? Se eu estivesse utilizando menos ovos, a quantidade de açúcar também diminuiria, correto? Então, diminuiu um ingrediente, o outro, consequentemente, vai diminuir também. As duas continuam indo na mesma direção, continua sendo uma relação direta, ok? Então, não importa se as duas aumentam ou se as duas diminuem. O importante é que as duas vão na mesma direção, portanto, são diretas. Tendo isso feito, agora é usar a propriedade. Como assim? Eu vou montar duas razões proporcionais. Então, 2 está para x, assim como 4 está para 7. E eu vou usar a propriedade das proporções. Então, identifico aqui extremo, extremo, meio e meio. O produto dos extremos é igual ao produto dos meios, então 2 vezes 7 será igual a 4 vezes x. 2 vezes 7, 14. 4 vezes x, 4x. Divido tudo por 4 para descobrir o valor do x. Então, 14 dividido por 4 igual a 4x dividido para 4. Sobra só o x. Como é uma quantidade de xícaras, eu não posso simplesmente simplificar esta fração. Vocês não vão encontrar em uma receita lá 14 quartos de xícara ou 7 meios de xícara, que seria a simplificação dessa fração. Eu tenho que fazer a divisão e chegar no número decimal, no número com vírgula, né? Então, serão 3,5 xícaras de açúcar, ou seja, 3 xícaras e meia de açúcar para 7 ovos, ok? Não esqueçam que eu preciso fazer a resposta por extenso e tal, né? Mas a ideia é bem simples. Organizo as minhas informações, identifico se é direta ou inversa. Sendo direta, eu vou montar direto a minha proporção e usar a propriedade. Monto as minhas razões, uso direto a propriedade, montei a minha equação do primeiro grau. Agora é só resolver ela e eu vou chegar na minha resposta. Será necessário 3 xícaras e meia de açúcar para usar 7 ovos. Ok? Agora vamos ao exemplo 2. No exemplo 2, nós temos com velocidade de 30 km por hora, um trem faz sua viagem em 50 minutos. Se a velocidade fosse de 25 km por hora, qual seria o tempo da mesma viagem? Então, novamente, monto uma tabelinha auxiliar. Né? Cadê minha tabelinha auxiliar? Fugiu? Achou. Tabelinha auxiliar, grandeza, velocidade, grandeza, tempo, que são as duas que aparecem aqui, velocidade e tempo de viagem, ok? Então, velocidade embaixo de velocidade, tempo embaixo de tempo, lembrando de colocar na mesma linha o que está relacionado entre si, ou seja, com velocidade de 30 km por hora, o 30 vai lá na velocidade. Um trem faz sua viagem em 50 minutos, então com 30 km por hora ele leva 50 minutos. O 50 vai lá na coluna tempo do lado do 30, que está relacionado com ele. Se a velocidade fosse de 25 km por hora, então 25 km por hora vai lá embaixo do 30. Qual seria o tempo da mesma viagem? Então, quanto tempo eu vou levar? Minha incógnita vai representar o tempo que eu levo com esta velocidade. Montando essa tabelinha auxiliar, agora eu preciso identificar em que direção essas minhas grandezas vão, tá? De acordo com o meu enunciado. Nessa vez aqui, a minha grandeza velocidade diminuiu do 30 para o 25. Então, a minha velocidade diminuiu. Para fazer o mesmo trajeto, o meu tempo vai aumentar ou vai diminuir? Tá? Essa parte é lógica, é dedutível pela situação. Se eu estou indo mais devagar, eu automaticamente preciso de mais
tempo para chegar ao meu destino, certo? Então, se a minha velocidade diminuiu, o meu tempo vai ter um aumento, correto? Isso é dedutível pelo quê? Pelo enunciado. Tá? Se eu tivesse aumentado a minha velocidade, estivesse indo mais rápido, o meu tempo teria que diminuir. Eu chegaria mais rápido ao meu destino também, levaria menos tempo. Tá? Então, nessa situação aqui, enquanto uma grandeza diminui, a outra, consequentemente, vai ter que aumentar. Ou, se a minha velocidade tivesse aumentado, o meu tempo teria que diminuir. Então, eu vou partir dos valores que eu já tenho preenchidos, para ver a direção que eles vão, e a partir do enunciado eu vejo o que acontece com o outro, a consequência dessa diminuição para outra grandeza. A consequência dessa diminuição é um aumento na outra, certo? Como vão em direções inversas, um diminui e o outro aumenta automaticamente, elas são grandezas inversamente proporcionais. Então, eu tenho uma relação de inversa. Eu tenho uma relação, inversa, certo? A relação das minhas proporções aqui é inversa. O que acontece? Por ser inversa, eu não posso ir direto para a propriedade. Não posso usar direto a propriedade. Eu até posso montar aqui, como vocês têm lá no exemplo que eu mandei impresso, 25 embaixo igual a 50 sobre x, certo? Montei exatamente igual. Só que antes de usar a propriedade, o que eu vou ter que fazer? Inverter uma coluna, tá? Eu vou inverter a segunda razão aqui, a segunda coluna. Então, a primeira eu copio exatamente igual e a segunda eu inverto. Como assim inverto? O meu denominador, o x, que estava embaixo, vai virar numerador, vai para cima. E o meu numerador, o 50, que estava em cima, vai para baixo, vai virar o denominador. Tá? Então, quando a grandeza tem uma relação direta, como no exemplo anterior, eu posso montar as minhas razões aqui proporcionais e ir direto para o uso da propriedade. Quando elas têm uma relação inversa, eu preciso primeiro inverter uma grandeza, uma coluna, para depois poder usar a propriedade. Okay? A partir daqui, a resolução segue o mesmo passo a passo do anterior. Então, extremo, extremo, meio, meio, 30 vezes 50 será igual a 25 vezes x, 30 vezes 50, 1.500, igual 25 vezes x, 25x. Divido tudo por 25 para encontrar o valor do x. Então, 1.500 dividido para 25, 25x dividido para 25, sobra só o x. 1.500 dividido para 25, eu chego em 60, igual a x. Ou seja, diminuindo a minha velocidade em 5 km por hora, meu tempo aumenta em 10 minutos. A uma velocidade média de 25 km por hora, o trem levaria 60 minutos para fazer a mesma viagem, ou 1 hora para fazer a mesma viagem. Ok? Então, essa ideia da proporção e resolver essa equação do primeiro grau, acredito que vocês já tenham pego, já sabem fazer facilmente isso aqui. Se não sabem, entrem em contato comigo que eu vou auxiliar à medida do possível. Tá? O que vocês precisam gravar bem dessa nova situação? Que se uma grandeza aumentou e a outra consequentemente precisou aumentar, ou a primeira grandeza diminuiu e a outra consequentemente precisou diminuir também, elas são diretas. Tem uma relação direta de proporção, certo? Se uma aumentou e a outra vai ter que diminuir, ou se uma diminuiu e a outra precisará aumentar, elas têm uma relação
inversa. Certo? Então, as duas grandezas aumentando ou as duas diminuindo é direta e eu posso ir direto para o uso da proporção, da propriedade, né? Posso ir direto para o uso da propriedade das proporções. Posso direto fazer a minha multiplicação lá dos extremos e meios que vai funcionar. Quando for inversa, eu primeiro preciso inverter uma coluna. Então, eu inverto apenas uma coluna. Depois de inverter uma coluna, é que eu posso usar a minha propriedade. Então, depois dessa inversão, eu vou para a propriedade das proporções, eu vou fazer a minha multiplicação de extremos e meios e encontrar a minha equação do primeiro grau para fazer a resolução dela. Okay? Isso aqui, ficando bem claro para vocês, está ótimo. O resto é cálculo que vocês já estão habituados a fazer, certo? Ah, professora, mas como eu vou identificar se é direta ou se é inversa, já que isso é tão importante agora? É simples. Pela lógica, se eu estou usando mais de um ingrediente, eu vou ter que usar mais do outro também. Se eu estou andando mais rápido, eu vou levar menos tempo para fazer o mesmo trajeto. É consequência uma da outra, sempre. Tá? E sempre está relacionado ao meu enunciado. É lógico, é dedutível. Okay? Então, por exemplo, lá, nos exercícios que vocês têm, em 4 horas eu li 60 páginas de um livro. No mesmo ritmo, quantas páginas eu lerei em 6 horas? Se eu vou ter mais tempo de leitura, eu vou ler mais ou menos. Certo? A ração que Álvaro comprou é suficiente para 2 gatos se alimentarem durante 9 dias. Se fossem 3 gatos, a ração daria para quantos dias? Então, eu tenho a mesma quantidade de ração. Dura uma certa quantidade de tempo para alimentar 2 gatos. Se eu tivesse a mesma quantidade ainda de ração, só que com 3 gatos, aumentou a quantidade de animais que eu tenho que alimentar. A ração vai durar o mesmo tempo? Tenho mais bocas para alimentar. A comida que tem ali vai durar mais ou menos tempo, ok? Então, é lógico, é dedutível, né? Que se eu tenho mais tempo de leitura, eu vou ler mais páginas. Se eu tenho mais bocas para alimentar, com a mesma quantidade de comida, eu vou ter menos tempo de alimento, ok? Então, fica fácil fazer essa lógica. Só precisa fazer o quê? Prestar bastante atenção na leitura, organizar bem aquelas tabelas auxiliar de informação, certo? O resto é ir praticando, ok? Qualquer coisa eu estou à disposição. Boa sorte a todos!